Shalom, boa noite. Vamos fazer uma oração na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Coloque aí na presença de Deus a tua vida, aquilo que você precisa apresentar diante do Senhor, aquilo que você precisa ser visitado por Ele nesta noite, para que Ele fale com a minha vida, com a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Damos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós precisamos e carecemos muito da visitação do Teu Espírito Santo. Carecemos, ó Pai amado, da manifestação do Teu poder e do Teu amor sobre as nossas vidas, sobre as vidas que estão assistindo este culto, que vão assistir este culto, e sobre a minha casa, sobre as nossas vidas, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, perdoa nossos pecados, acampa os Teus anjos ao redor das nossas vidas. Nos dá livramento, Pai, de morte, de ataques do inferno. E nos estabelece, Pai, na tua vontade perfeita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, se vocês ouvirem uma música aí sertaneja no fundo, é o nosso vizinho aqui que está tendo uma festa. Oremos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 23. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de 3 personagens: Moisés, Abraão e Esther. Pessoas que tiveram que tomar atitudes, pessoas que Deus colocou para caminhar. Algumas tiveram que tomar essa decisão num lugar muito confortável. E nós começamos aqui com a história de Moisés. E Moisés, ele foi nascido criança, e diz a palavra de Deus que seus pais ocultaram ele por 3 meses, porque acharam que ele era formoso. Mas, na verdade, qual a criança que nós vamos olhar recém-nascido e o pai vai falar: esse aqui eu vou deixar matar porque estão matando as crianças e os meninos, porque esse aqui é feio mesmo. E a Bíblia, ela não está falando de uma formosura externa. Em outras traduções diz que ele tinha algo diferente, que ele chamava atenção. Ou seja, os pais conseguiram ver no reino espiritual que aquela criança tinha uma marca, ela tinha um propósito, ela tinha um chamamento de Deus que precisava ser conservado, preservado. E nós precisamos, então, em nome do Senhor Jesus, fazer com que as coisas elas aconteçam de uma forma aonde nós precisamos preservar aquilo que Deus libera de unção, aquilo que Deus libera de manifestação. Precisamos fazer essa leitura no reino do Espírito para que não percamos a visitação de Deus. Precisamos fazer essa leitura no reino do Espírito para que nós preservemos a unção liberada e façamos com que essa unção tenha vida, se torne adulta e possa fazer aquilo que ela nasceu para cumprir. E hoje eu estava pensando em algo na parte masculina e na parte feminina. Na parte masculina, onde o homem mais sente dor quando ele leva uma pancada, são nos seus testículos. E a mulher, onde ela mais sente dor quando ela leva uma pancada, são nos seus seios. E o Senhor começou a falar comigo. Os testículos são os que geram, e os seios, os que amamentam. Então, o que acontece? A gente fala muito de paternidade, fala muito de orfandade. E por que que o pai está sofrendo tanto hoje? Porque ele vê aquilo que o testículo dele produziu e está morrendo. Não está sendo visto a formosura. Não estamos contemplando e falar: Deus gerou isso aqui, eu preciso preservar. Então está doendo, porque o testículo, por que ele dói? Porque ele leva uma pancada. E todas as vezes que a paternidade não é estabelecida, é como se nós levássemos uma pancada no testículo e a orfandade machuca demais.
E o seio amamenta, traz nutriente, traz imunidade. O seio é o que dá o crescimento, é o que forma a criança nos seus primeiros anos de vida. E quando ela também não tem um filho para amamentar, a mulher então sente também muita dor, porque ela está ali querendo amamentar o filho que foi gerado pelo testículo, mas esse filho não existe, morreu, foi morto, foi perseguido pelo adversário. Então nós precisamos preservar o filho. E por isso nós estamos lutando tanto pela paternidade. Por isso nós estamos lutando tanto para que as pessoas saiam da orfandade, porque nós precisamos curar os testículos do pai e precisamos curar os seios da mãe. Nós precisamos curar aquilo que nos gerou e precisamos curar aquilo que nos amamenta, que nos alimenta, que nos traz nutriente, que nos traz força. E Moisés, então, foi ali preservado, ocultado, escondido 3 meses dentro de casa, e de repente vem um plano mirabuloso. Vamos fazer um cesto e vamos colocar esse menino no rio. Ou seja, se ele ficar aqui em casa, daqui a pouco vão achar esse menino e vão matar esse menino. Vamos colocar no rio, vamos tomar uma atitude, vamos fazer algo diferente. E vamos crer que essa formosura, essa unção, essa marca de Deus, esse chamamento do Senhor para a vida desse menino se fará responsável por ele. Então fizeram aquele cesto e puseram a criança e soltaram no rio. E a irmã dele vai por terra caminhando ao lado do rio e aquele cesto vai descendo até que ele se enrosca no lugar, ele para no lugar e as pessoas escutam um choro. E a filha de Faraó estava por ali com algumas empregadas e a empregada busca e abre e vê o menino e a filha de Faraó olha e se encanta pelo menino. E a irmã imediatamente chega e fala assim: a senhora quer que eu arrume alguém que cuide desse menino? E ela fala: eu quero, vai buscar. Sabe por que tinha que ter alguém para cuidar daquele menino? Porque tinha um seio específico para amamentar aquele menino. Aleluia. Não é qualquer seio que pode nos amamentar. Não é qualquer seio que vai trazer para nós os nutrientes e as imunidades que nós precisamos. Só o seio preparado por Deus. E aquela mulher que gerou Moisés e que então ocultou ele por 3 meses e colocou ele na água e depois soltou naquele rio, ela mesma tinha que ser a mulher que fosse amamentar aquele filho. Porque se ela não amamentasse Moisés, era como se ela tivesse levado uma pancada no seu seio. Ela ia ficar com dor, ela ia estar com leite, ela estaria pronta para amamentar, para ensinar, para educar, para passar nutriente, imunidade, mas ela não teria um filho no braço. Então aquela mulher fala assim para ela: leva o filho e quando o menino for desmamado, você me devolve e eu vou te pagar por isso. E aquele filho então passa a ser filho da filha de Faraó, Moisés. Era para estar morto. Agora ele já está totalmente protegido, porque correu-se no Egito que a filha de Faraó tinha adotado uma criança e uma mulher hebreia estava cuidando dele, uma mulher que ela não sabia que era a própria mãe, mas a própria mãe estava cuidando do seu filho. E aquilo foi ali amamentado e foram transmitidas também realidades espirituais para aquela criança. Assim que aquela criança tomou um tamanho, aquela mulher começou a ensinar, falou: filho, o negócio é o seguinte, na verdade já era para você estar morto. Na verdade, você era para estar hoje sendo um motivo de dor no testículo do teu pai e dor no seio da tua mãe. Mas aprove ao Senhor te fazer viver e você está aqui nos meus braços. Eu estou podendo te amamentar. E hoje o testículo do teu pai não dói, porque você está vivo. E o seio da sua mãe não dói, porque eu estou te amamentando. Porque a presença do Senhor te guardou. Você tem algo diferente. Só que é o seguinte, daqui a pouco você vai ter que se separar da mãe. Você vai morar lá no Egito, na casa de Faraó, no nosso adversário, no nosso inimigo. E vai chegar uma altura da sua vida que você terá que se posicionar. Você terá que se levantar, porque você tem um chamamento. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como Deus vai trabalhar nisso tudo, mas até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. Então, se você está vivo até hoje, glória a Deus. Se eu estou vivo até hoje, glória a Deus. Não importa o quanto que nós tivemos que ficar ocultados, não importa se nós fomos lançados no rio, não importa se nós quase passamos pela morte, não importa, você está vivo. Até aqui nos ajudou o Senhor. E daqui para frente, nós temos que escrever uma outra história. E Moisés, então, cresce ali naquele lugar, ouvindo os ensinamentos da sua mãe, ouvindo os ensinamentos do seu pai, ouvindo sobre a palavra de Deus, sobre o povo de Deus.
e chega um momento que não tem jeito, ele tem que ir para a casa de Faraó, ele tem que ir lá para onde é a sua mãe adotiva, onde é o seu avô, e ele começa então a ser ensinado com os costumes egípcios, ele começa a ser educado na cultura egípcia, ele começa a ser vestido como egípcio, ele tinha as melhores roupas, as melhores comidas, os melhores lugares para dormir, para ficar, para passear. Ele aprendeu lutas, ele aprendeu se defender, ele aprendeu a atacar, ele comia as melhores comidas, ele era o vovô, ele era o neto do vovô e o filhinho da mamãe. Só que essa criança, de repente, ela fica adulta. Essa criança, de repente, ela cresce. Essa criança, de repente, ela toma um vulto, ela já está grande e ela está inserida numa cultura que não é a cultura dela. E de repente dá um start na cabeça dele. De repente o Espírito Santo fala: filho, chegou a hora. De repente o papai fala: filho, é agora, tome um posicionamento. E aí está escrito que pela fé, Moisés já adulto, ele fala assim: eu não quero as riquezas, eu não quero essa cultura, eu não quero essas vestimentas, eu vou atrás do meu chamamento, eu vou atrás da minha cultura verdadeira, eu vou atrás dos seios que me amamentaram, eu vou atrás dos testículos que me geraram, eu vou atrás daquilo que realmente me libera a unção, que me liberou a autoridade, que me livrou da morte, eu vou atrás daquilo que me traz vida. E ele então renuncia a tudo aquilo e ele sai daquela terra, ele vai embora, ele vai 40 anos ficar em um outro lugar, longe do luxo, longe da riqueza, longe do conforto, longe da mordomia, longe da proteção faraônica. Agora ele está debaixo das potentes mãos de Deus. E Deus então o encontra, fala com ele, e você, em nome de Jesus, já sabe o restante da história. Esse homem é levantado como o libertador do povo de Deus, aquele homem que foi usado para ir até o Egito, para acessar aquele lugar aonde era inacessível a muita gente, mas ele conhecia a cultura, ele sabia como entrar, ele sabia como sair. De repente, Deus precisa nos inserir no terreno do adversário para que nós possamos depois saber pisar naquele lugar e libertar muitos daquele lugar. De repente, a dor que nós estamos passando hoje, os ataques que nós estamos passando hoje, mas Deus tem nos preservado com vida. Mas nós temos conhecido muitos terrenos do adversário. Temos conhecido as armas, temos conhecido a cultura. Então, isso que eu e você já passamos nessa vida, nada disso é em vão, nada disso foi à toa, nada disso é por acaso. Essa cultura de sofrimento, muitas vezes, de perseguição, de dor que está dentro de você e de mim, servirá para libertar muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que nós entremos nesse nível de entrega, de entendimento, para sabermos que se nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor, Ele vai ter um plano de livramento para nós. Então Moisés, ele decide, Moisés, ele toma posse da chamada dele, e ele fala: eu irei libertar esse povo. Eu irei fazer o que Deus me chamou para fazer. Na verdade, quando ele sai, ele não sabia nem o que iria fazer, mas ele ficou sabendo. De repente, quando você sai do meio dessa cultura, de repente, quando você toma um posicionamento de falar assim: todo esse conforto, tudo isso que eu estou vivendo, não é para mim, não é essa cultura que eu recebi, você se coloca dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, Deus então vai começar a te revelar, me revelar como nós iremos nos comportar para alcançarmos aqueles que estão presos, que estão cativos e que estão sem esperança nenhuma de sair daquele lugar. Porque eu e você teremos então uma unção, uma palavra, uma autoridade que realmente vai tirar as pessoas das prisões, dos cativeiros e de todo tipo de armadilha de Satanás. Então nós vamos fazer parar, cessar a dor dos testículos do nosso pai e vamos fazer cessar a dor do seio da nossa mãe, porque aquele que nos gerou terá prazer de nos ver funcionando. E aquela que nos gerou vai nos amamentar e vai ver que nós ficamos fortes para também dar frutos naquilo que nós fomos chamados. Então, em nome de Jesus, que nós tomemos posse disso. E esse conforto é interessante, que eu tive uma experiência esse final de semana. Eu fui trabalhar para o meu irmão, sexta, sábado, domingo. E às vezes, quando eu vou lá, já é a segunda vez que eu vou, ele gentilmente e muito carinhosamente me cede a mim o seu quarto. Eu durmo na cama dele, eu uso o banheiro dele, eu fico no quarto dele, na casa dele. Mas essa noite, por exemplo, eu não dormi praticamente nada. E eu fiquei pensando nessa palavra. Eu estava numa cama muito melhor que a minha, não que a minha cama seja ruim, minha cama é uma benção, mas a cama dele, o colchão dele é melhor que o meu.
é maior que o meu, porque eu sou grande. O travesseiro dele é bom, o quarto dele é uma maravilha, mas não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Ele fez tudo para mim. Falou, cara, o que eu tenho de melhor eu vou te dar. Mas mesmo assim, não era o meu lugar. E foi exatamente isso que Moisés passou. Ele tinha tudo, mas não era o lugar dele. Ele precisava voltar para casa. Hoje eu vou dormir na minha cama. Hoje eu estou na minha casa. E tudo será diferente. Graças a Deus pela vida do meu irmão, pela honra que ele me faz, me concedendo o quarto dele para eu estar lá, quando eu vou lá para servir ele. Mas mesmo com toda essa honraria, o meu corpo não se adapta àquele lugar, porque não é o meu ambiente, não é o meu lugar. O meu lugar é no meu quarto, é na minha cama. Você tem um lugar confortável, mas que Deus tem que preparar para você. Ah, pastor, mas esse lugar que eu estou é muito gostoso, é muito bonito, mas não é o seu lugar. Talvez o lugar que você vai funcionar realmente, que você vai estar confortável, encaixado na perfeita vontade do Senhor, é um lugar mais aquém desse que você está hoje. Mas é o lugar que você tem que estar. Amém? Encerrando essa parte de Moisés, vamos então para Abraão. Abraão estava de repente na sua terra, ele estava tocando a sua vida, estava tudo aparentemente tranquilo. Quando Deus então se levanta e fala para ele assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Uma outra coisa complicada. O cara está em casa, tem os parentes, tem os amigos, tem as propriedades, tem a vida dele. Ele poderia falar assim: Deus, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma segurada, vamos ficar por aqui mesmo. Eu construo uma casa um pouco mais longe dos meus parentes. Eu dou uma segurada. O que está atrapalhando no meu relacionamento? Mas eu não quero sair da minha casa, eu não quero sair da minha terra. Ainda mais se o senhor me falasse para onde eu vou, o que eu vou ter, como vai ser. Mas por uma terra que o senhor vai me mostrar ainda. Aí para mim vai ficar difícil. Mas ele simplesmente pega a mala dele, pega a mulher dele, pega o sobrinho dele, pega as coisas dele e põe o pé na estrada. E esses dias eu estava vendo um estudo a respeito de Ló e eu achei interessante porque muitas vezes a gente fala assim, não era para Abraão ter levado Ló. Mas na verdade, Ló era a responsabilidade de Abraão, porque Ló havia ficado órfão. E ele, como tio, ele tinha que cuidar como filho. Então, na verdade, ele não levou ninguém a mais do que Deus mandara ele levar. Mas ele levou alguém que ele era responsável. Então, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ló não era um parente, não era um sobrinho. Ló era um filho, e o filho ele tinha que levar. Não era um filho que tinha herança, não era o filho da promessa, mas ele era responsável por aquele jovem. Por isso ele levou Ló. E eu concordei com essa visão. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem em nome de Jesus. Mas aí então Abraão coloca o pé na estrada. Abraão começa a andar para uma terra que eu te mostrarei. E nós precisamos chegar nesse nível de fé, de entendimento e de confiança em Deus. Primeiro, comunhão para ouvirmos a voz do Senhor. Abraão tinha uma comunhão para ouvir a voz de Deus. Faça isso, saia daqui e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Segundo, nós vamos ter fé para colocar esse plano em prática, porque é um plano meio bizarro, é um plano meio esquisito, é um plano que não nos traz segurança. E a nossa alma, ela quer segurança. A minha vida e a tua vida, ela vive diariamente em busca de segurança. Eu quero saber quanto que eu tenho na conta, que eu vou comer daqui não sei quantos dias, aonde eu vou morar, como eu vou viver, como está o meu filho, como está meu neto, como está minha avó, como está minha mãe. Nós queremos ficar numa zona de mais conforto. E Deus, de repente, está querendo fazer como a águia faz para os seus filhotes voarem. De vez em quando ela vai e tira um pouco da proteção dos seus ninhos. E por baixo do ninho da águia está ali a espinhos. E quando a águia então começa a chegar nos espinhos, ela começa a ter que se mexer, ela começa a ter que voar, e ela bate as suas asas. Então, de repente, hoje, Deus está tirando o seu conforto e está fazendo você chegar no espinho, porque você precisa voar. Então, para Abraão, ele estava falando, cara, já está bom, você precisa sair daí. Eu tenho algo para gerar na sua vida, eu tenho uma multidão para colocar na tua mão. Eu tenho muita coisa para ser produzida através do seu testículo. Eu tenho muita coisa para ser produzida através do seio de Sara. Mas você precisa se mexer, você precisa andar para eu liberar a paternidade sobre a tua vida. Então nós vamos sair desse lugar de conforto. Falar, Senhor, eu vou.
Eu não sei para onde, eu não sei como, eu não sei que jeito, mas eu vou colocar o pé na estrada e o Senhor vai me mostrar o lugar, o Senhor vai me estabelecer no lugar. E aí também depois você vê lá em Gênesis o final da história, ou toda a história de Abraão, como ele foi, como ele caminhou, para onde ele foi. Depois ele gerou Ismael, que não era o filho da promessa, se deitou com Agar, que não era para ele ter se deitado. Percalços no meio do caminho, problemas que nós vamos levando no meio do caminho, que vão ter consequências terríveis. Se nós gerarmos com a mãe errada, nós vamos liberar uma unção sobre a pessoa errada. E Abraão gerou com Agar, que não era sua esposa, e criou então Ismael, que futuramente se tornou um povo adversário do povo de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a unção depositada em nós, porque nós temos que gerar com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Já estamos autorizados a gerar muitas vezes. Mas Sara se precipitou e falou: Olha, eu não consigo te gerar filho, deita com a minha escrava, para que eu tenha um filho no braço. E Abraão, então, não vigiou, não confiou também na palavra de Deus, cedeu também à incredulidade, embora fora o pai da fé, e ele então se deita com Agar e gera Ismael. E ele gerou um problema muito sério. Quando nós nos precipitamos e queremos gerar as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, nós vamos gerar problemas, não soluções. Espere o tempo de Deus. Gere com a pessoa certa. Gere com quem Deus está te autorizando a gerar. Não queira fazer nada na força do seu braço, porque além de você não trazer solução, você vai trazer mais problemas para a sua vida. Abraão, além de não resolver o problema dele tendo um filho, ele criou um problema enorme. Criou um problema para ele, para Ismael, para Agar, para Deus, para Sara, para todo mundo. E para nós até os dias de hoje, porque esse povo estão aí se matando até hoje, e vai ficar até o final da nossa existência nessa terra. Essa guerra desses dois povos. Um povo gerado fora da vontade de Deus. Então nós temos que gerar aquilo que está no coração de Deus. E a terceira e última pessoa que eu gostaria de falar é a respeito de Esther. Esther ela era uma rainha, mas ela era uma moça simples, apesar de ser uma moça bonita, uma moça formosa, mas ela era uma moça simples. E se você for ver lá, teve uma festa do rei, e o rei tinha uma rainha chamada Vasti. E quando já estava o rei bem alegre pelo vinho, né, bêbado, com um monte de gente bêbada ao seu redor, ele fala assim: mande que a rainha Vasti entre. E a rainha Vasti estava tendo uma festa num outro lugar, e ela fala que não vai entrar. E no que ela fala que não vai entrar, o rei fica muito bravo, o rei fica muito nervoso, e os seus sábios, aqueles que davam conselhos, falam assim: olha, o senhor vai precisar tirar Vasti da, de ser sua esposa, de ser rainha, porque esse exemplo foi péssimo. As outras mulheres não vão respeitar os seus maridos, porque o senhor não tomar atitude nenhuma. E ele então destitui Vasti do cargo, ela não é mais rainha. E passado um tempo, alguém fala assim: vamos fazer um concurso para eleger outra rainha para o rei. Então é feito um concurso naquele lugar, e as rainhas então que foram lá, as mulheres que foram lá para serem candidatas, uma delas foi Esther, sobrinha de Mordecai. E elas ficaram ali um ano sendo tratadas pelos eunucos e sendo ali preparadas para se apresentar ao rei. E aprove a Deus que a rainha Esther, que a Esther, fosse escolhida pelo rei, e ela então se torna a rainha Esther. Ela era judia, não fora revelado a sua origem, e ela então ficar ali em silêncio. Ela era rainha, mas estava tranquila, estava de boa. Mas de repente o povo se levanta e o povo então faz através de Amã, faz um decreto aonde o povo judeu seria exterminado da face da terra. E quando Mordecai, o tio, está lá fora, e ele fica sabendo dessa notícia, ele se prostra em pano de saco, de cinza, ele vai jejuar, e a rainha Esther, sua sobrinha, fala: pergunta o que está acontecendo com ele. E ele fala: está acontecendo isso, isso e isso. E ela fala assim: eu não posso fazer nada. E ele fala assim, e ele manda um recado para ela, fala assim: ó, não pense que você, por ser rainha, será livrada. Deus, de alguma forma, livrará o seu povo. Mas se você não se envolver nessa causa, você e a casa do teu pai perecerão. Então a rainha, ela teme aquela palavra do seu tio, que é uma representação do Espírito Santo.
ela é então sacudida pelo Espírito Santo a entrar naquele lugar e falar: eu preciso fazer alguma coisa. E ela então começa a jejuar, começa a orar, coloca as suas empregadas também para jejuar, e ela fala: vou jejuar por 3 dias. Porque o argumento dela foi o seguinte: o reino me chama na sua presença faz muito tempo. E se eu entrar na presença do rei sem ser autorizada, e se ele não estender o cetro para mim, eu sou morta. Vocês sabem disso, então eu não posso arriscar a minha vida por vocês. E aí ele fala assim: olha, talvez foi para isso que você foi chamada. Talvez foi para isso que você foi chamada. Talvez foi para isso que você está no palácio. Talvez por esse momento, para esse acontecimento, você está aí nesse lugar. Então o que acontece? A rainha, ela estava dando um não para o Espírito Santo. Ela estava falando assim: eu não posso fazer nada. Eu sou rainha, mas eu estou aqui dentro do palácio. Se eu for conversar com meu marido, ele é meio estressado. Se ele não estender o cetro para mim, eu morro. Então, assim, eu não vou arriscar minha vida por vocês. E o Espírito Santo então enquadra ela, fala: ó, talvez para isso você está aí. É melhor você arriscar a sua vida, porque se você arriscar a sua vida para tentar salvar todo o povo, você pode ser salva junto. Mas se você agora se esconder dessa salvação por todos nós, você com certeza estará perecendo, porque você estará negando o teu chamado. E nós temos aprendido nos últimos dias que negar o nosso chamado é algo muito sério. Negar o nosso chamado pode levar à destruição um povo. O nosso apóstolo deu de exemplo: Lúcifer, quando caiu, levou 1/3 do céu com ele. Então a rainha, ela estava querendo ficar na sua zona de conforto, mas o seu tio falou assim: olha, você vai cair, você vai levar um monte de gente com você. Faça alguma coisa, se mexa, você tem autoridade. E ela então faz o jejum e ela entra na presença do rei. E o rei então estende o cetro para ela. E ela senta e oferece um banquete. E depois ela chama o adversário Amã, denuncia Amã, fala: olha, Amã está querendo exterminar o nosso povo, nós não fizemos nada. Ele tem uma birra com meu tio, ele está nos perseguindo de graça. Eu sou judia e eu gostaria de uma oportunidade. O Senhor nos desse uma oportunidade de lutar, de estar desembanhando a espada, porque era para o povo de Deus morrer quieto. Era um decreto de morte. E então o seu marido, o rei, ele libera isso sobre ela. A mãe é enforcada na própria forca que ele fez para Mordecai. E aí depois também você vê no livro de Esther, leia lá toda a história, uma história muito bonita. E você vai ver a pessoa que se mexeu revertendo um quadro. Mas o que isso tem a ver para a minha vida e para a tua vida hoje? Talvez nessa zona de conforto que você esteja, eu esteja, em algumas áreas, o Espírito Santo está falando: você precisa se mexer. Ah, mas se eu sair daqui eu tenho medo de morrer. Você vai morrer de qualquer jeito se você ficar aí. É melhor você tentar salvar muitas vidas do que você morrer sozinho e de repente a salvação vir por outro lado. Porque Deus tinha um propósito de salvação. Deus iria levantar alguém de qualquer forma, só que ela iria morrer. Deus tem um projeto de salvação, só que você precisa se envolver na salvação. O que Deus está esperando de mim, de você, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua cidade, pela sua escola, pelo seu trabalho, se envolva no projeto de salvação. Pare de dar desculpas para o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo te introduzir no reino, te dar o conselho, você ter a sorte de ser bonita, de ser escolhida, de ser bem cuidada, de cair na graça dos olhos do rei, você vai falar não para ele? Quando o Espírito Santo fala assim: ó, eu fiz tudo por você, eu te adornei, eu te fiz bela, eu te fiz você achar graça diante dos olhos do rei, eu te coloquei dentro do palácio, agora quando eu preciso de você, você vai falar não? Meu Deus. Você vai virar as costas para mim, para o seu povo, para o seu tio, para o Espírito Santo, você vai deixar a gente morrer e vai ficar aí comendo dos manjares do rei? Esther, se mexe. Há um chamamento para mim: Alexandre, se mexe. Igreja, se mexe. Faça alguma coisa, porque o livramento virá, mas você vai perecer se você ficar nesse lugar. Você não vai conseguir alcançar nada. Não pense que esse palácio, que essa riqueza, que essa roupa bonita vai te proteger, porque o teu povo vai perecer e você vai junto. Não existe nenhum tipo de segurança nessa terra, irmão. Não existe reino dessa terra que possa te guardar. Se o reino dos céus não estiver a nosso favor, nós vamos perecer. O que Mordecai estava falando: Esther, entenda, este reino que você é rainha não vai te guardar.
Se você não buscar o Rei dos Reis, se você não buscar aquele que pode estabelecer livramento, você vai morrer, Esther. Escuta o Espírito Santo, Alexandre, Esther. Você precisa escutar o Espírito Santo. Não ache que algum reino dessa terra vai te guardar, porque não vai. Não ache que qualquer voz, por mais forte que seja, pode estabelecer um livramento, porque não vai estabelecer um livramento. Busque ao Espírito Santo, ouça ao Espírito Santo, saia da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Pela fé, se levante e fale: eu lembro do que minha mãe me falou, eu vou sair daqui, vou encontrar o chamamento de Deus. E nem que seja por medo, como Esther foi, com medo. Mas ela falou assim: se morrer, morri. Aí ela entrou no negócio. Deus está nos chamando para isso. Se morrer, morri. Mas eu morri pelo reino certo. Eu morri pela chamada certa. Eu morri pelo Deus certo. Porque aquela negação de Esther, aquela palavra de não, ela estava trocando de reino. Ela falou assim: o meu marido me protege. Meu Deus. Eu tenho marido. Eu sou rainha. Eu tenho guardas a meu favor. Fica tranquilo, Mordecai, tá tudo bem para mim. Vê o que você faz aí fora, porque aqui dentro tá tudo tranquilo. Não tá tranquilo. Esse reino não vai te proteger. O dinheiro não vai te proteger. Não pense que o dinheiro vai te guardar, não vai. Ah, eu tenho sucesso. Eu estou aqui nesse lugar. Eu tenho destaque na minha empresa. Isso não vai te fazer nada nessa terra. Pode fazer nessa terra, mas não vai fazer nada quando o inferno se levantar contra a tua vida. Aqui era o inferno se levantando contra um povo para exterminar, para extirpar um povo da face da terra. E ela estava achando que um reino terreno poderia ter algum tipo de envolvimento com isso. Que em nome de Jesus nossos olhos sejam abertos e entendamos que só o reino celestial, o reino que é conduzido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, o reino onde Jesus reina, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos fez imagem e semelhança dele. Só esse reino pode nos guardar. Só esse reino pode nos levar para um lugar de livramento, de segurança, de ver os nossos adversários morrendo e nós ficarmos livres. O adversário que eu estou falando que vai morrer não é seu marido, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua tia, nem ninguém que você brigou. Mas são os demônios que te perseguem. Falou glória, o pastor falou que meu marido vai morrer. Não é isso que eu estou falando. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra demônios, contra hostes malignas. É isso que tem que morrer. E na verdade, primeiro nós temos que morrer. Esther não queria morrer. Esther estava viva. Esther falou assim: eu estou viva, eu estou forte, mas na carne. Ela precisava morrer no espírito para estar viva no espírito. Ela precisava morrer na carne para estar viva no espírito, para poder realmente colocar Deus para funcionar na vida dela. O que Deus está nos chamando hoje, morra e vem viver. Abra mão dessa vida que você confia tanto, nessa riqueza, nesse nome, nessa fama. Morra e vem viver. Morra, se entregue a mim. Renuncie àquilo que você acha tão importante. Põe o pé na estrada para uma terra que eu vou te mostrar. Morra. Tenha fé para falar: eu vou sair do palácio do faraó. Morra. Eu vou entrar na presença do rei. Se ele não, se ele não estender o cetro, eu vou morrer. Morra e vem viver em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê livramento. Que o Senhor nos dê vitória. Que o Senhor nos dê direção. Nós vamos tomar a nossa santa ceia agora em nome do Senhor Jesus. E que verdadeiramente o Senhor possa falar com as nossas vidas. Se exponha ao Espírito Santo. Se coloque na presença de Deus. Busque a manifestação do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Aonde que é essa terra? Fala comigo. O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que ir? Como eu tenho que produzir? Como que eu tenho que parar de sentir dor nos meus seios que amamentam e nos meus testículos que geram? Eu preciso, Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Comece a clamar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você preparou aí o seu suco, o seu pão, vamos tomar essa santa ceia em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse suco de uva e este pão, ó Pai, para que agora transformado no teu corpo e no teu sangue,
possa, ó Pai amado, estar se juntando dentro de nós e o Senhor renascendo dentro de nós. Estamos fazendo memória de Ti para que fiquemos, ó Pai amado, mais fortes, mais robustecidos no nosso espírito, visitados pela Tua vida, Pai. Temos tantas coisas a serem vencidas e resolvidas e precisamos da manifestação do Teu nome e do Teu sangue. Nos ajuda, por favor. Nos cobre com o Teu sangue, Pai, e nos alimenta nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que dê uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana de unção, de graça, de direção, que verdadeiramente o Espírito Santo nos revele todas essas coisas, para nós nos encaixarmos naquilo que Ele tem para nós e possamos realmente desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem reservado aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada vida que está vendo este culto agora e que irá ver esse culto depois, Pai. Oh Deus, por favor, se manifesta a nosso favor, Pai. Fala com as nossas vidas. Precisamos ter fé para colocarmos o pé na estrada. Precisamos ter fé para fazer, ó Pai amado, com que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Nos dê coragem, ousadia, fé, discernimento, unção, sabedoria, graça. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus. Muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Guarda nossas vidas, guarda cada vida que está vendo, ó Pai amado, esta palavra hoje. E nos dá direção em nome de Jesus, Pai. Guarda aqueles que vão assistir essa palavra daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu não sei. Fala com as nossas vidas, fala com cada vida. Que o teu sangue esteja falando, Pai, cada vez que essa palavra for assistida. Que haja uma revelação para cada um, nas áreas que estiverem necessitados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você tiver o teu dízimo, a tua oferta, se você está congregando nesse ministério, você pode dizimar e ofertar. Amém? Em nome de Jesus. O dízimo era para que a casa de Deus seja suprida. Daqui a pouco nós vamos alugar um salão, vamos ter água, vamos ter luz, vamos ter que montar a igreja. Então, você vai ter aí nosso Pix, aí você podendo ofertar, dizimar. O dízimo é 10% daquilo que você ganha líquido. Se você ganha R$ 1.500, são R$ 150 de dízimo. E a oferta é aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa estar fazendo aí, orando ao Senhor para que Ele te revele sobre dízimo e oferta. Quinta-feira a pastora Fátima vai estar ensinando sobre isso e você vai poder ter fé no teu coração para começar essa prática em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, uma grande semana. Deus te abençoe, fogo no bicho.